Eu gosto de viver perigosamente, fortes emoções. Ele rompeu a barreira do som pilotando um caça F5 e fez acrobacias com um Mirage. Ele já fez acrobacias no Mirage. Eu já experimentei caça supersônico, que é diferente. Já virar de perna pro ar, andar 20 metros de altura, supersônico, que eu andei agora na Austrália. E tudo isso é diferente. Aí muda de figura. Senna também pilotava o seu helicóptero particular. Ele adorava voar nas pistas e no céu, mas sabia que nos carros, a mais de 300 km por hora, os riscos eram maiores. O risco é bem mais calculado lá em cima, quando você está num avião, no helicóptero, do que num carro de corrida. Num carro de corrida você se expõe a limites extremos, né? E muitas vezes o inesperado acontece, de um pneu furar, ou um óleo numa curva mal sinalizado, uma quebra de motor, um próprio erro seu numa aproximação de curva, quando você está tentando aquele décimo a mais ou aquele centésimo. Então o risco é maior num carro de corrida. Ayrton Senna sempre cuidou do corpo. Tinha uma alimentação especial e ganhava fôlego e resistência nadando e praticando exercícios. Ele não gostava de badalações, mas adorava brincar com os amigos. Cara, uma peixe de peixe aí, cara. Ai! Ai! Oi. Dá a volta aqui, ó. Ele ainda foi, ele tava desconfiado. Ele tava desconfiado. Ele tava? Ele fez Eu tava assim. olhando, Não, ele não foi lá. Eu achei que ele ia ali assim, né? Não, ele ficou aqui assim, só. Pô, será que vai dar ou não? Você viu como ele é esperto? Vamos lá, vai. Senna era um rei da velocidade e da ousadia. Sua coragem lhe valeu outro título. O de Rei da Chuva, na pista molhada, não tinha pra ninguém. Ele era sempre o mais rápido. Essa história de Rei da Chuva vem da Fórmula 1 já. Se bem que eu corri muito também na chuva na Inglaterra, de Fórmula Ford, de Fórmula 3. Não, depois foi Mônaco em 84, quando eu quase venci, né, entre aspas, né? Porque o Rei da Chuva não deixou. Não deixou, exatamente, Jack Hicks. Com uma hora de corrida eles paralisaram a prova, eram 2 horas de prova, justo na hora que eu estava passando o Prost, né? E como foi a minha primeiro grande resultado, né? Valeu mais que uma vitória, na verdade, aquela prova, com a Toleman. Ali então começou a fama, né? Toda corrida, quando pintava água, eles falavam, já tem vencedor marcado, né? E é muita responsabilidade, que você vê chuva, você já pensa, pô, tá todo mundo esperando, que barbada, moleza, né? E mal sabem eles que na chuva é Deus nos acuda, né? Visibilidade, escorregão, então é um atrás do outro, né? Mas a gente se defende. Ele era ousado, mas admitia que tinha medo de se machucar. O medo para ele, aliás, era fundamental para a sobrevivência de um piloto. Senna costumava dizer que o medo ajudava a ficar alerta e ser responsável. Pouca gente leva em consideração exatamente esse fator, que desde que eu corro de Fórmula 1, na verdade, desde o tempo do kart, com exceção de 84 na Fórmula 1, eu sempre larguei na frente. Não sempre na pole position, mas na primeira fila. Primeiro ou segundo lugar, eu sempre estive ali na frente. Se você larga na frente constantemente, você está mais disposto de qualquer outro a se envolver a brigas boas, porque quem está na frente está lutando para vencer e não está ali por brincadeira. 2 acidentes com Prost, um em 89 e outro em 90. O primeiro tiro me acertaram, no segundo foi pela culatra, né? Mas o primeiro atiraram com intenção de acertar, né? 89 foi uma situação infeliz. Houve a batida entre o Prost, depois ainda voltei à pista, fui pro box, me recoloquei, voltei à pista, venci, depois me tiraram a corrida. E 90 foi exatamente 8, 9 segundos, né? Foram, não mais do que isso. E foi uma situação inesperada para mim, porque o Prost naquela situação não podia nunca se aproximar de mim. E conhecendo ele, eu nunca esperava que ele fosse se aproximar.
E fui realmente com tudo mesmo para a primeira curva, porque eu tinha tudo para ganhar e ele tudo a perder, então eu não esperava que ele fosse entrar. E quando ele entrou, só foi pedaço que voou mesmo, não teve jeito. Alemanha em 1984. Ali foi um susto tremendo. Eu estava vindo da Inglaterra, onde o meu companheiro de equipe tinha se quebrado todo. Bateu de frente no guarda-reio, o carro quebrou no meio, ele se machucou muito. E eu sabia que esse carro não tinha resistência para bater de frente. Dali eu descobri. E na prova a seguir foi na Alemanha, com o tanque cheio na quarta, quinta volta, a pleno, mais de 300 por hora, soltou o aerofólio traseiro. E nessa brincadeira o carro decolou a traseira, eu dei acho que uns 4 ou 5 360, sem saber para que lado eu estava virando, para onde é que ia. Eu só pensava no bico do carro, no nariz. Não pode bater de frente, tem que bater de qualquer jeito, menos de frente. E por sorte, realmente eu bati de lado e fui arrastando o guarda-reio até parar, e eu sei que foi um susto tremendo. Quando eu saí do carro, joguei o volante no carro, que realmente eu senti que ali eu passei perto, né? E então foi uma situação muito perigosa. Em Mônaco, outro acidente feio em 88. 88, 12 voltas do final, com a corrida 50 segundos na frente. Perdi o rumo da curva lá e o guarda-reio entrou na minha frente, eu não consegui desviar. Os acidentes não assustavam Senna. Ele era um rei, o rei da velocidade. Eu só conheço um jeito de guiar e é esse mesmo, e não vou mudar, porque é aquilo que eu estava dizendo. Se eu deixar de ser quem eu sou, eu não vou ser ninguém. E vou perder exatamente a minha característica mais forte, que é aquela da determinação, do desejo da vitória, de acreditar que você pode vencer. Eu nunca guiei diferente e tenho certeza que vou continuar. Enquanto eu guiar, vai ser desse jeito. As lutas nas pistas se transformavam em guerras. O duelo com Alain Prost foi o mais marcante da carreira de Senna. É muito difícil você conseguir vencer numa boa. Para vencer, você tem que lutar. E essa luta, muitas vezes, significa se indispor, de certa forma, com algumas pessoas, para prevalecer aquilo que você acredita, o teu ponto de vista, a tua cabeça, a tua personalidade, acima de tudo. E se você não lutar para valer, você acaba perdendo o teu próprio rumo. E se você perde o seu próprio caminho, você não é ninguém. Então, para conseguir manter essa linha de conduta, você tem que lutar muito. E muitas vezes tem que brigar mesmo. Os duelos mais marcantes de sua carreira. Até que dentro da pista, os duelos foram bons com o Prost. Os resultados falam por si próprios. Mas não existe muito mais do que isso em comum entre nós. Na personalidade, no caráter, é bem diferente. Nós podemos até colocar que foi à medida que eu passei a dividir o espaço com ele na McLaren, complicou a vida, porque ele estava acostumado a ter toda a equipe para ele e de repente passou a ter que dividir de igual para igual. E aí os problemas começaram a aparecer, né? E a briga foi grande. Fangio. Emerson. Aquele que abriu as portas para todos nós, brasileiros, que fomos para lá vencer no exterior. Balestre. Pode passar. Uma fixação. Vitória. Japão, 88. O Brasil inteiro aguarda.
89, não, Itália 90. Maldição de Monza! Aí vem Senna, na ponta do dedo! Bélgica 90. Vai, puxa! No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É um amor, é uma paixão, é uma profissão, é um modo de vida. Depois deste encontro, o Esporte 9